Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael e nessa videoaula nós vamos dar início à quinta parte do workshop Construindo um Jogo Completo com a Engine Construct 2. No nosso último vídeo nós terminamos de desenvolver a mecânica do personagem, do nosso player, trabalhando aí com as partes principais que é a animação, o controle do player e também o danos, né? Ou seja, a colisão do player com os canos, levando o jogador a perder o jogo. Nós vamos dar continuidade então a esse desenvolvimento. Hoje vamos trabalhar algumas programações de gatilho para início de jogo e vamos também trabalhar com a pontuação. Eu vou clicar aqui na nossa folha de eventos para mostrar como está. Então, temos um grupo Start Game que dá início a tudo, né? Inclusive aos movimentos do cano e aqui os movimentos, a criação dos canos e até mesmo o limite, né? O limite de ponto aqui. E nós temos o grupo Player que, na verdade, está armazenado aqui todas as configurações relacionadas à mecânica do nosso player. Nós vamos criar então uma variável. Esta variável será uma variável de gatilho, a variável principal para começar o jogo. Esta variável, na verdade, ela vai dar o start para que os canos possam se movimentar e também para que o player tenha massa, ou seja, ele possa cair e podemos também controlar ele. Então, no espaço em branco aqui na nossa folha de eventos, eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu tenho a quarta opção do menu suspenso, que é o adicionar variável global, né, o global variable. Vamos dar um clique, ele vai abrir uma janela de configurações dessa variável e aí nós vamos colocar o nome dela. Então, ela vai ser uma variável de start. Então, eu vou colocar o nome de start. Ela vai ser o tipo number mesmo, número, e ela vai iniciar o valor dela como 0. Então vai ser uma jogadinha basicamente assim. Número 0, tudo parado, quando ela mudar o número para 1, o jogo começa. Eu vou dar um OK aqui. E normalmente, pessoal, as variáveis globais, elas ficam, né, ou seja, organizadas aqui no topo da folha de eventos. Então ela aparece aqui no topo, start igual a 0. Então eu vou colocar o seguinte, aqui no grupo Start Game, onde tem sistema a todo momento, isso aqui vai rodar com uma segunda condição, né? Ele vai processar com duas condições, a primeira em todo momento e a segunda condição é se a variável global start estiver igual a 1. Nesse espaço em branco, entre aqui atrás de sistema, né, do lado esquerdo de sistema, eu vou apertar o botão direito do mouse, ADD, e aqui, né, Another Condition, então outra condição. Vou clicar nela, vai abrir a janela de novo de adicionar condições, é a mesma janela de adicionar eventos também, é muito parecida. Então eu vou deixar com que o sistema da engine controle esta nossa variável global. Vou dar dois cliques em sistema. E aqui nós temos um grupo global e local variables. Eu vou dar dois cliques em compare variables, aqui comparar a variável, dois cliques. E aí eu tenho apenas uma, né, a variável start que acabamos de criar. Então quando essa variável start for a comparação aqui igual, nós temos outras comparações, lógico, mas o que atende a nossa questão aqui agora é o igual. Então, igual a 1, vou apagar o 0 e colocar 1, e eu vou dar done. Então, ele adiciona uma segunda condição no nosso código. Então, não é só a todo momento agora. Então, se a todo momento e igual a 1. Para saber, na verdade, se o código está funcionando, eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui e um F5 para executar. Então, você vai reparar o seguinte, a nossa variável start começou com 0, então os canos não se movem. Ó.
Eles ficam parados aqui e aí eu estou criando cano um atrás do outro e ele continua parado. Então funcionou. A mesma coisa eu vou fazer aqui para a criação dos canos. Então no espaço vazio, botão direito, ADD e uma outra condição. Também vou deixar que o sistema controle isso. 2 cliques em sistema e vou lá na comparação de variável. 2 cliques, a variável start e se ela for igual a 1, e vou dar um done. Nenhuma, lógico, quando começar o jogo, vai movimentar o cano ou vai criar o cano, porque a variável ainda permanece 0. Aqui no player, nós vamos fazer algumas mudanças também. A primeira, quando eu der o primeiro clique na tela, o primeiro toque na tela, e essa variável start for igual a 0, ela vai mudar para 1 e nós vamos começar o jogo. Aqui, próximo da setinha verde, né, no espaço aqui em branco, botão direito, adicionar outra condição. E essa condição vai ser, de novo, sistema e a comparação aqui de variáveis. Start se for igual a 0. Então, se start for igual a 0 e eu der um primeiro clique na tela, lógico que ele vai mudar, né, vai fazer tudo isso. Ok? Mas aí, pensa o seguinte, gente. Se eu der um toque na tela e start for igual a 0, ele vai mudar o start para 1. Porém, a partir do momento que o start é igual a 1, ele não entra mais nessa questão. Então, nosso player ele não vai dar aquele salto para cima e também nem vai ativar a animação voar. Então, nós precisamos criar de uma outra maneira este método. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo, o nosso player aqui, o nosso grupo player, vou apertar a tecla S e, querendo ou não, eu posso também fazer o mesmo evento que está aqui. Então eu posso criar tudo de novo, tecla S, touch, ou eu posso simplesmente copiar. Então eu posso clicar aqui, eu vou dar um cancel, um espaço em branco, Ctrl C, Ctrl V. Eu copiei. Então eu tenho dois eventos iguais, iguais. Porém, neste evento aqui de cima, eu vou deletar essas duas ações e eu vou colocar o seguinte: se eu tocar na tela e start for igual a 0, ele vai fazer a única ação de mudar esta variável para 1. Então, add action, system, e aqui no nosso grupo variáveis locais e globais, nós temos o setValue, né? Ou seja, alterar o valor. Eu vou dar 2 cliques nele e eu vou colocar start para o valor 1. E vou dar um done. Vou dar um Ctrl S para salvar, certo? E eu vou executar, o F5. Bom, nada começou aqui, tudo certo. Se eu der um clique na tela, um toque na tela, o jogo começa. Deu para reparar que o nosso personagem ele caiu. Ele começou, vou executar de novo. Ele cai e some do jogo, né? E some da tela do jogo. Bom, isso na verdade não pode acontecer. O nosso player ele tem que ficar parado até ocorrer um toque na tela, um clique do mouse para começar o jogo. Aqui também em player, aqui está certo, né? Toquei na tela, start for igual a 0, muda para 1. A partir de mudar igual para 1, pessoal, nós vamos adicionar uma outra ação, que é pegar o nosso player e aqui no player, no nosso grupo plataforma, nós temos aqui alterar a ativação, né? Então nós vamos dar 2 cliques nele e vamos colocar como enabled, né? Ou seja, ativado. E vamos dar um done. E aqui embaixo, pessoal, nós vamos criar uma variável que representa, uma variável não, um evento que representa o início do layout. Quando eu começar o jogo, abrir o layout lá do jogo, vai acontecer algo.
Então, vou clicar aqui no grupo Player novamente, ou melhor, no grupo Start Game. Eu vou clicar S. Eu vou deixar que o sistema controle isso, então Sistema. Eu vou descer até o grupo, né, Começo e Fim, aqui Start and End. E nós temos aqui o nosso, né, a segunda opção deste grupo, que é quando o layout começar. Eu vou dar 2 cliques nele e ele vai adicionar o evento. Então, quando o jogo começar, esse layout do jogo começar, ele vai pegar o nosso player, então vou adicionar uma ação, o nosso player, 2 cliques, e aquele mesmo processo aqui de alterar a ativação e desativação desse comportamento de plataforma, eu vou desativar ele. Então vai começar o jogo, o player ele não vai ter esse comportamento de peso, de gravidade, ele vai ficar parado na tela. Eu vou dar um Ctrl S e um F5. Parado na tela. E aí eu vou executar o jogo. Tá certinho então. De novo, F5. Parei na tela. E beleza. Lá embaixo no nosso player, ainda nós estamos com essa condição, que é o 0. Então, o nosso passarinho, né, o nosso player, ele não vai pular, porque a segunda condição aqui precisa que eu dê um toque e o start seja igual a 0. Mas, na verdade, o start tem que ser igual a 1. Então, eu vou dar 2 cliques aqui nesse start e mudar para 1. Então, simplesmente, ó, comecei o jogo, tudo parado, porque o start é igual a 0. O meu player está desativado. Os canos não vão ser criados porque start não é igual a 1. Okay? E a partir do momento que eu dou um clique na tela, o start muda para 1 e eu ativo o comportamento do personagem. Então vamos ver se vai funcionar toda essa mecânica. Eu vou dar um F5 aqui. Beleza, posso ficar parado quanto tempo eu quiser. Dei um clique e o jogo começa. Agora o passarinho dela deu um pulinho. Perfeito. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na parte gráfica do jogo, na aba Game. Eu vou fazer o seguinte. O nosso jogo, ele já tem esses 2 canos, né, o cano superior e o cano inferior, criados. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar eles do jogo. Observa que eu não consigo clicar em nenhum dos dois por conta do layout. Então, nós temos 2 layouts aqui e agora eu posso, no momento que eu desbloqueei, eu posso controlar estes canos, que na verdade eles estão na layer Objects e não em Objects 2. Então simples, pessoal, eu vou arrastar esses canos para ficar fora da linha do meu jogo, ou seja, fora do quadrado. Aqui também a pontuação eu posso arrastar ela para fora. Vou dar o Ctrl S. Salvei e eu vou executar o jogo. Ok, tudo certo. Vou dar um play e começa o jogo. Eu sou bem ruim nesse jogo aqui, então não vai adiantar muita coisa. Vou voltar, F5. Legal. Perfeito aqui. A mecânica do jogo está criada, tudo certinho. Eu começo o jogo quando eu estiver pronto. Então se eu ficar parado aqui e não der nenhum clique na tela, o jogo não inicia porque nós criamos aquela variável de gatilho. Ó, o jogo parado aqui. No momento que eu dou um clique, o jogo começa. E tem algo que está me incomodando, pessoal, que é estes canos na posição a qual eles estão sendo criados. Então ele está dando um errinho aqui, ó, parece um bug. Vou ver o que aconteceu aqui, ó. Vou voltar lá na nossa programação. Eu vou dar uma olhadinha aqui na criação dos canos. 400 por 400. Eu vou pegar a largura da nossa fase. A largura da nossa fase está aqui, ó, 450.
E os nossos canos estão sendo criados na largura aqui na posição 400 no eixo horizontal. Por isso que está apresentando, né? Está apresentando aquele erro. Então eu vou mudar, pessoal. Eu vou dar 2 cliques aqui nesse em cima e esse 400 eu vou colocar 450 e no de baixo também 450. 2 Doni aqui. Eu vou salvar e eu vou executar o jogo para ver se melhora aquela criação dos canos aqui na lateral direita. Ficou mais suave agora, lá. Muito melhor. Só que agora a gente precisa trabalhar também o limite aí de pontos. Ele ficou na frente. Fácil também. Na 430, então nós vamos colocar 480 porque é 20 na frente, né? Ou 30 na frente. Então Doni. Beleza, vou dar um F5 e aí provavelmente já está corrigido. Aê, bem legal. Bom, jogo funcionando, tudo bonitinho. De uma maneira bem interessante aqui, ó, os canos perdi, né? O cano já não tem aquela, parece que travando aqui no início, ó, bem suave. Legal. Vou fechar. Certo. Então nossa mecânica criada aqui, tudo funcionando. Bom, o que falta no nosso jogo aqui é a pontuação, ou seja, discriminar aí o quanto o personagem tem de pontos a partir do momento que ele passa entre os 2 canos. Então a cada vez que ele passa entre os 2 canos, ele ganha 1 ponto. Bom, eu vou minimizar este player por enquanto e o start. Eu posso clicar neste menos aqui no mais para maximizar, só para organizar melhor o código aqui, a nossa folha de eventos. Nessa parte em branca eu vou criar um outro grupo, vou adicionar o grupo, que ele vai se chamar Score, nosso Score, e vou dar um OK. Então, grupo de pontuação. Esse grupo de pontuação, você tem que colocar em mente que toda a pontuação do personagem ele tem que ser armazenado em um determinado local, para que seja mostrado na tela depois, né, na nossa Graphic User Interface, no GUI, que é a nossa layer, nossa primeira layer aqui do jogo, a layer número 1. Para fazer isso, pessoal, da mesma forma que eu criei uma variável de gatilho, eu vou criar uma variável para armazenar um valor. No botão direito, adicionar variável global. Essa variável vai se chamar de score. Ela também será um número e ela vai iniciar certamente com 0. Se eu iniciar ela com determinado valor, eu já estou burlando o sistema aí do jogo. Então, ok, novamente ela fica lá no topo, ó, junto com o start. É normal isso. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, lá no Start Game, eu tenho aqui quando começa o layout. Então, sempre quando começar o layout, eu tenho que dizer para a mecânica do jogo, né, todo o sistema da Engine Construct 2, que esse score tem que ser 0. Então eu vou em adicionar ação, sistema, e eu vou adicionar um valor. Aqui no grupo global e local variáveis local e global. 2 cliques. Agora nós temos 2 variáveis, tomem cuidado com isso, é score, e eu vou colocar o valor de 0. Então começou o layout, a variável score é igual a 0. Ok? Então quando o personagem vai ganhar um ponto, gente? Ele vai ganhar um ponto simplesmente quando ele colidir com o nosso limite aqui, né? Nosso limite de pontos. Vou clicar aqui no grupo Score, vou apertar S, e aqui no S nós vamos adicionar o seguinte, quando o nosso player, 2 cliques no player, lá no grupo Colisão, nós temos aqui, ó, quando ele colidir com outro objeto, 2 cliques, e ele pede para escolher. Vou clicar para escolher qual objeto? O nosso, lógico, limite de ponto. Eu vou dar um OK. E logo em seguida um Done.
Pronto, nosso evento está criado, quando o player colidir com a nossa barra de pontos. Quando ele fizer isso, eu vou adicionar um valor no nosso score. Então, adicionar ação, certo? Vamos pegar o sistema, e aí nós temos aqui adicionar. Não é alterar valor, pessoal. Nós queremos adicionar um valor em uma variável que já tem armazenado outros valores. Mais ou menos assim, a variável tem armazenado 1 e eu quero adicionar mais 1. E o resultado vai ficar 2. 2 cliques em adicionar, score, e eu vou adicionar o valor 1. E eu vou dar um done. Eu quero ver isso funcionando. Para ver isso funcionando, pessoal, nós não criamos nada na tela ainda. Não existe nada na tela que mostre esses valores da pontuação do jogo. Então, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um debug ao invés apenas rodar o jogo. Então, um debug, pessoal, ele mostra todas as partes de alteração do jogo, as variáveis. Então conseguimos muitas vezes encontrar falhas, erros no jogo por conta do debug. Eu vou dar um clique aqui no debug, ele vai iniciar o jogo. Vocês vão reparar que já tem uma diferença, e aqui embaixo eu tenho uma telinha. E nessa tela, na barrinha aqui esquerda, eu vou descer ela até... cadê os nossos... Deixa eu enxergar aqui... Sistema... Time... Aqui. Na verdade, do lado nosso direito. Né, nossas variáveis globais. Então eu tenho score e start. Observa que as duas variáveis estão com o valor 0. Porque não começou o jogo. Então vamos observar se o score vai mudar. Lógico, se eu conseguir passar entre um cano e o outro. Cliquei. 1, 2, 3, 4. Então, olha lá, a variável está sendo alterada. Estou com o valor 8 e perdi o jogo. O score aqui ficou em 10. Então, eu ganhei 10 pontos nesse jogo. E uma coisa também que nós podemos observar é que start ficou igual a 1. Legal, está funcionando o nosso armazenamento de valores na variável score. Vou fechar então nosso jogo. Quando você for jogar, for disponibilizar esse jogo para alguém, esse alguém não vai ter acesso a esse debug. Ele vai ter acesso à tela do jogo, que é ele executando normalmente. Que é aqui eu jogando normal. Então não mostra a pontuação. Não tem nada aqui que eu traga essa informação para o jogador. Então nós precisamos criar isso. Na aba Game, que é a nossa aba gráfica, eu vou fazer o seguinte. Na nossa aba Layers, eu vou bloquear todas, estou bloqueando todas as layers e vou desbloquear a GUI e vou dar um clique nela. Ela vai ficar uma cor diferente das demais, indicando que ela está selecionada. Vamos iniciar então aqui a parte de informação para o usuário, adicionando um objeto que trata textos. Botão direito, inserir novo objeto. Eu vou descer aqui no grupo geral. Nós temos o objeto texto. Nós vamos adicionar um nome nele, txt score. Vamos clicar em inserir. Nossa tela tem que mostrar o cursor do mouse, o cursor de adicionar, de atribuição, mais a informação da layer, que é a nossa GUI. Eu vou dar um clique e nós temos aqui um texto adicionado na parte gráfica. Então ele é um pouquinho diferente, ele não entra no editor. Ele já mostra o texto aqui, como ele vai ficar na nossa parte, na parte gráfica do jogo. Nos quadradinhos, na extremidade deste objeto, eu posso redimensioná-lo. Eu vou aumentar ele um pouquinho para baixo e vou reduzir um pouco a largura.
Eu vou tentar organizar ele um pouquinho aqui em cima. Eu vou deixar ele até, por enquanto, aqui em cima. Depois nós mudamos ele para um lugar melhor. Ele está escrito texto dentro dele. E aqui na área de propriedades, embaixo, eu tenho as informações que tratam deste objeto. Então aqui em texto eu vou substituir ele e colocar um valor bem alto, um valor surreal aí, para na verdade ter em mente o seguinte: se eu coloco um valor baixo, o jogador passe deste valor, pode ser que algumas informações não fiquem escritas na tela. Então eu sempre tenho que colocar um valor surreal, porque se caso o personagem chegue a este valor, não vai apresentar nenhuma falha no jogo. A organização do texto, ele está em cima da caixa, né? Ou seja, todo esse quadradinho aqui azul é uma caixa de texto. Então nós temos aqui os alinhamentos horizontais, horizontal e o alinhamento na vertical. Eu vou mudar porque ele está na esquerda, eu vou colocar no centro, e aqui o vertical que está em cima, no top, eu vou colocar no centro. Desta maneira. Vamos lá então, coloquei o objeto, eu vou voltar para a nossa aba de eventos e eu vou dizer o seguinte: quando começar o jogo, eu quero que a informação que esteja dentro daquele objeto texto seja igual ao valor que eu tenho no score. Então aqui no onStartLayout, vou adicionar uma ação, e essa ação vai ser no objeto texto. Então 2 cliques no texto, e eu vou descer até o nosso grupo texto. E aqui eu tenho alterar texto. Eu vou dar 2 cliques nele, e ele vai abrir uma caixa para digitar os devidos valores. Nossa caixinha de texto, ela vai ter as 2 aspas duplas, e nós vamos ter o comandinho que é chamado de e-comercial. Este e-comercial, pessoal, ele concatena, ou seja, junta 2 tipos de informação. Um tipo de informação string, texto, e um tipo de informação numérica, um float, um int, um tipo de variáveis. Então nós temos aqui uma informação que nós precisamos armazenar, que é tipo número, que é o score. É um tipo número. Então eu tenho que colocar este e para que ele conecte texto com números. Agora eu vou chamar a variável score e vou dar um done. Então eu chamei a variável de texto, nosso objeto de texto, e eu vou armazenar dentro dele a informação que eu tenho na nossa variável score. Eu vou dar um Ctrl S para salvar e eu vou executar o jogo. Então ele vai começar com 0. Tem o 0 aqui na tela. Lógico que ele ainda não vai mudar, ele não muda. Porque nós precisamos fazer um update dessa informação. Precisamos adicionar, ou seja, as alterações no texto. Para isso, aqui no nosso grupo score, no evento de colisão do player com o limite do ponto, nós vamos adicionar o mesmo comando. Então podemos até copiar, botão direito, copy, clica aqui em cima do player, botão direito, colar, ou Ctrl C e Ctrl V. Então nós temos as 2 informações, os 2 comandos, as 2 ações iguais. Vou dar o Ctrl S e eu vou executar o jogo. Zero. Agora está alterando a pontuação. 2, 3 e eu perdi com 3. Então a informação está na tela para o jogador. Vou fechar aqui. Legal. Vou salvar o jogo. E aí nós finalizamos a nossa 5ª parte do nosso workshop construindo o jogo completo com a Engine Construct 2.